Bom, a gente vai falar hoje, né, sobre essa questão do marketing pessoal. A gente tem aí como convidado o Milton Daré, já fala um pouquinho dele também. Antes a gente vai passar um pouquinho aqui do Lab Marketing, né? Mas, obviamente, o nosso webinar de hoje é o principal, né? Nosso assunto de hoje são as 7 razões e as dicas que a gente tem aí, ou que o Milton tem, né, para desenvolver o seu plano de marketing pessoal. Esse webinar ele é oferecido pelo Lab Marketing, né, que é um laboratório de pesquisa com foco nas atividades de marketing, e o nosso conhecimento, né, a gente gera ele e transforma por meio das nossas atividades de ensino, consultoria e pesquisa de mercado, que vão ajudar tanto os indivíduos, os profissionais, quanto as organizações a atingir os seus objetivos, né. Então, nosso laboratório de marketing, ele é composto aí por professores, né, doutores e pesquisadores também do Departamento de Administração da FEA-USP, né, os coordenadores, que somos eu e o Andrés, somos professores lá do departamento, e também de outras renomadas instituições de ensino e pesquisa aqui no Brasil. A gente tem ainda uma rede de conexões justamente para atuar nesse tripé de ensino, consultoria e pesquisa de mercado. A gente tem acho que um grande exemplo, né, dessas atividades que a gente faz são os nossos cursos que são muito premiados, de MBA em Marketing, MBA em Marketing de Serviços, né? A gente já atua com eles desde a década de 90, e a gente oferece eles tanto no formato EAD, né? No FIA Online, no próprio EAD, que é presencial, né? Da EAD ao vivo pela FIA, pelo Lab Marketing, e a modalidade presencial também. Já comentei com vocês, os coordenadores, né? O professor Andrés Veloso, que é professor titular da Universidade de São Paulo, ele é vice-chefe também do departamento lá de administração, entre outras muitas qualidades que ele tem, qualificações. Eu sou a vice-coordenadora do Lab Marketing, sou professora associada do departamento de administração da FEA-USP também. Ambos nós somos professores da área de marketing, lá do departamento de administração. E, claro, o Lab Marketing, ele conta com uma equipe muito mais ampla, né? Então, a gente tem a coordenação técnica, que é formada pelo professor Marcos Machado, que é o principal coordenador dos MBAs do Lab Marketing, o professor Wilderson Furtado, que cuida principalmente do FIA Online e do Coursera, e a professora Patrícia Daré Artoni, que cuida de toda a parte de marketing, comunicação, divulgação e conexão, né, com os nossos alunos, clientes, pelo Lab Marketing da FIA. Comentei com vocês, a gente tem aí os cursos de MBA, pós, extensão, inclusive teremos um curso de extensão de marketing pessoal muito conectado com o tema que o Milton vai falar hoje aqui, trazer hoje aqui para vocês. Então, para quem gostar do tema e quiser se especializar um tiquinho mais, é um curso curto de 8 horas, mas com muito conteúdo bacana. Tem aqui um QR Code que leva vocês para o nosso website com todas as páginas. O curso de marketing pessoal vai acontecer no dia 24 de setembro agora. Ainda dá tempo de você fazer a inscrição, a gente tem algumas inscrições ainda disponíveis, tá? E para quem se interessar por um curso mais extenso, com mais aulas, mais horas de aula e outros conteúdos, também a gente tem a pós em marketing, a gente tem tanto com o foco em growth, né, em crescimento, esse vai ser um lançamento nosso para 2023, mas eu já conto aqui em primeira mão para vocês, e a gente tem também uma turma de gestão, estratégia e geração de valor, começando agora no dia 18 de outubro. Então, quem tiver interesse nesses cursos, ou mesmo no de marketing pessoal, né, a gente tem um desconto especial de 30% para vocês. Esse curso que começa agora no dia 18, eles são 6 módulos, e o primeiro módulo que começa é justamente esse que está aqui na tela de vocês, que é o de gestão de marketing, imagem e reputação corporativa. Então, a gente fala aí da questão da marca corporativa, da marca mãe, né? Uma marca como Unilever, Nestlé, entre outras grandes marcas corporativas que a gente tem, e aí os principais desafios que um profissional de marketing tem para construir um posicionamento vencedor, tá? Aqui tem o QR Code com o nosso código promocional para vocês de 30%, que também pode ser aplicado no curso de marketing pessoal que a gente vai oferecer agora em setembro, tá bom? E nos demais cursos que nós temos. E para você ficar ligado, para quem gosta aqui dos nossos webinars, a gente gosta muito de produzir esses conteúdos para vocês, o próximo já está divulgado também, então já tem o QR Code aí para quem se interessar pelo tema. A gente vai falar de Lab Marketing Cases, né? Então, de marketing e tecnologia para potencialização de marcas. A gente vai ter 2 palestrantes bem bacanas, né? Então, o Lúcio Pereira, que é diretor da Latam, né? E a Juliana Fernandes,
que é Marketing Analyst na DP6, tá bom? Então, o QR Code já leva vocês direto para o site para fazer inscrição aí no curso. A gente espera que vocês curtam também. E, obviamente, o Lab Marketing faz parte da FIA, né? Então, a gente convida vocês aí a conhecerem a FIA. Já foi 3 vezes eleita a melhor escola de negócios do Brasil pela Época Negócios, mais de 8.000 consultorias realizadas, 40 anos aí de experiência, tá bem? Tem aqui o QR Code que leva para as nossas mídias sociais também, caso você tenha interesse. E o Lab Marketing, óbvio, ele também é suportado por toda uma equipe por trás, além da coordenação. Então, vocês vão entrar nesse QR Code, ou mandar mensagem aqui no Zap, ou entrar no site, vocês vão ser atendidos, né, e conversar diretamente com a Joana, com a Maristela, enfim, com toda a nossa equipe, que ajuda a fazer o Lab Marketing o sucesso que ele é. Bom, vou parar aqui de compartilhar a minha tela, né, agora que já entraram mais pessoas aqui que já tinham confirmado a presença, a gente está com um público grande hoje, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui. Eu vou apresentar o Milton, né, o nosso palestrante de hoje, e aí eu vou passar a palavra para ele. Bom, né, acho que a gente primeiro, né, Milton, agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite para esse webinar, né, reservado a sua agenda aqui para essa conversa com a galera. O Milton, ele é sócio fundador da Talento, que é uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais, né, tanto de startups, de fundos de venture capital, de empresas em transformação digital. Ele é formado em administração e tem pós em finanças e também está fazendo mestrado em empreendedorismo na FEA-USP. Ele já trabalhou em empresas como a Rocket Internet, XP Investimentos, Fala Freud. Ele também é sócio do Gympass e é fundador do FEA Angels, que é uma associação de ex-alunos da USP, aí, que tem interesse comum no investimento anjo em startups. Ou seja, é um currículo extenso. Eu vou parar de falar, Milton, senão eu não vou parar de falar, vou usar a sua 1 hora para falar do seu currículo, que é muito extenso, sua experiência é muito bacana. Eu acho que tem muita coisa legal aqui para compartilhar com a galera. De novo, pessoal, fiquem à vontade para mandar seus comentários, perguntas aí no chat. Assim que o Milton terminar a palestra dele, a fala dele, a gente vai ter ainda alguns minutos no final para perguntas e respostas. Pode mandar no chat ou pode mandar no Q&A. Milton, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada. Show de bola, muito obrigado, professora Cavita, professor Andrés, aos organizadores do evento. Para mim é uma honra estar com vocês e eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos aí pelo tempo de vocês. A gente sabe que tempo é precioso, então é uma honra poder compartilhar um pouco desse momento com vocês, falar um pouquinho sobre marketing pessoal, que é o tema que é muito importante e conta muito da minha história profissional também, e é super importante para todos os profissionais que querem alavancar a carreira, construir oportunidades profissionais novas, empreender, e coisas do tipo, né? Como eu trabalho muito com empreendedorismo, tem muito valor esse termo, então queria deixar os meus agradecimentos aí. Eu preparei uma apresentação também, eu vou compartilhar a tela com vocês, coisa bem rápida, eu acho que a ideia é que, não sei se vocês estão enxergando aí na tela, estão enxergando? Sim, a gente já consegue ver. Legal, bacana. Então, acho que a ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho desse tema tão importante, e eu vou deixar um tempo no final para a gente também poder estar debatendo, tá? Então, a ideia desse webinar é justamente falar de 7 razões principais aí para a gente desenvolver um plano de marketing pessoal, quando a gente olha para um profissional, né? E complementando um pouquinho do que você trouxe do meu perfil, né? Eu compartilho aqui com vocês minhas mídias sociais, então eu sou bastante ativo no LinkedIn, que é minha rede social mãe, né? Onde eu estou mais ativo até por questões profissionais. Tenho o meu próprio Instagram e o Twitter, que eu uso um pouco menos, mas também sou um grande fã dessas mídias, né? Eu acho que vale até fazer uma intro aqui de como que a gente encara cada uma dessas mídias, né? Não sei se todo mundo parou para pensar como que a rede social impacta nos seus relacionamentos, mas quando a gente fala de Twitter, a gente está falando de seguidores, quando a gente fala de Instagram, de contatos pessoais, a gente compartilha momentos pessoais, e do LinkedIn é onde a gente compartilha contatos profissionais, né? Que seriam os nossos cartões corporativos de uma forma mais digital. Tá? Dando início aí um pouco às razões por que é importante a gente fazer o planejamento de marketing pessoal, eu gosto de começar com a razão que é a mais básica, né? Pode parecer mais básica, mas ela é de extrema importância, que a gente é consumido no dia a dia pelas nossas atividades profissionais, por entregas de metas,
por cumprir atividades, se relacionar com os colegas do trabalho, mas muitas vezes a gente esquece de um papel principal, que é divulgar o próprio trabalho, né? Eu gosto muito de uma expressão que a gente fala na Rádio Peão, né, que a gente chama no mundo corporativo, que quem não é visto não é lembrado, né? E quem não é visto não é lembrado, a gente tem que lembrar sempre de nos expormos, nos colocarmos no mercado, falar o que a gente está fazendo, falar das nossas principais conquistas, porque uma vez que você está sempre ali presente nas redes sociais, presente nos eventos, a gente está falando muito do online, né, mas o presencial é muito importante, estar presente no ecossistema em que você está inserido, em como você se relaciona, e então essa questão de divulgar o trabalho ela é fundamental para que você esteja sempre on top na cabeça das pessoas, né? E até legal a gente fazer uma reflexão quando a gente olha para uns produtos que estão nas gôndolas dos supermercados, né? Você vai lembrar sempre daquele produto que está sempre em evidência, que está sempre sendo divulgado, né? E da mesma forma a gente tem que tratar nós como se nós fôssemos um produto, né? A gente oferece um serviço, seja para o nosso empregador, seja para os nossos alunos na aula, seja em diversas situações. Então, acho que se eu pudesse pontuar a primeira razão aí do marketing pessoal, que eu colocaria, realmente seria a divulgação. Aqui eu acho que um ponto importante colocar, existem várias estratégias de você divulgar o seu marketing pessoal, na verdade, o seu trabalho, né, o seu conteúdo, a sua marca, e inclusive fica o convite para todos participarem do curso de extensão, que ali vou trazer com mais detalhamento algumas ferramentas que eu utilizo no dia a dia, até para poder fazer essa divulgação de uma forma estruturada, com um processo que, assim como uma academia, o processo de compartilhamento de resultados, de atividades, de relacionamentos é muito importante, né? Então, gosto de fazer essa análise do nosso dia a dia, né? A gente, às vezes, vai para a academia, vê aquela pessoa ali, super com um corpo super bonito, e tem muito esforço por trás, né? Essa pessoa se dedica uma hora do dia dela para cuidar da saúde. E da mesma forma, a gente deveria dedicar pelo menos uns 30 minutos do nosso dia para a divulgação do nosso trabalho, seja via Instagram, seja via LinkedIn, seja via Twitter, e sempre pensando com estratégia, né? E aliado com essa questão da divulgação do trabalho, a gente tem que olhar para a razão número 2 que eu coloquei aqui, que é a construção de autoridade. Então, uma vez que você constrói essa autoridade divulgando seu trabalho, as pessoas vão lembrar de você e isso vai formando uma opinião dentro das pessoas. Uma vez que essas pessoas formam essa opinião, você vai se tornando referência naquele tema, né? Você acaba construindo uma certa autoridade de uma certa forma. E eu vou citar alguns exemplos profissionais que aconteceram comigo, né, durante toda a minha carreira, e acho que tem dois fatos muito legais, e eu vou voltar para esses exemplos nas outras razões, tá? Mas eu já gostaria de antecipar aqui. Vou puxar um pouco para a minha história. Então, como a professora Kavita disse, trabalhei na Rocket Internet, que estava envolvido no mercado de startups, eu passei 2 anos no mercado financeiro na XP Investimentos, onde eu vendia ações para fundos de investimento institucional. Eu tinha que estabelecer relacionamento e networking com CEOs de empresas, sem nunca ter falado com esses CEOs, então acabei desenvolvendo isso via redes sociais, né? Então, de certa forma, quando a gente olha lá atrás, eu sempre estava praticando o marketing pessoal, mas de maneiras distintas. E quando eu fui para o Gympass, acabei indo lá, tive a sorte de pegar a empresa bem no comecinho e ser convidado para ser um dos primeiros sócios. E então, foram 3 anos incríveis, em que peguei a empresa de 30 até 800 funcionários, né, e pude construir muita coisa bacana lá. E quando eu saí do Gympass, eu tive um momento bastante desafiador, porque eu ia fazer uma mudança para outro país, e infelizmente acabou não dando certo. Eu ia para a Inglaterra, mas por questões pessoais e do próprio empresa da minha esposa também, que eu ia com ela para a Inglaterra, acabou não rolando. E aí chegou um momento que fez eu refletir um pouco de quem era o Milton, o que eu gostava de fazer e como que eu queria me posicionar no mercado para pensar num novo desafio profissional. E aí eu fui provocado por um meu gestor lá de 2012, na XP Investimentos, que ele falou assim, Miltinho, ele me chamava de Miltinho, né? Ele falou, Miltinho, você sabe muita coisa de empreendedorismo, de inovação, cara, você tinha que compartilhar isso no LinkedIn. Pô, por que você não compartilha, meu? Eu acho que você tem que... E a gente tem muito aquela questão de ter medo de se expor, de divulgar o nosso trabalho, a síndrome do impostor, né? E falar, pô, não sou tão sênior ainda, mas no final,
no dia a dia a gente acaba fazendo muita coisa bacana, e a gente tem que valorizar as coisas que a gente faz. Então, eu peguei todas essas coisas que eu fiz ao longo da carreira e comecei a postar conhecimento sobre empreendedorismo, sobre startups, que é a dinâmica que eu vivo, que eu respiro, né? E aí chegou uma sementinha do que aconteceu comigo lá na faculdade, quando me formei, que era a questão do empreendedorismo. Então, eu não tinha tanto suporte para empreender com ideias, com investidor, com mentoria, né? Só que eu tive a sorte também, dentro da minha família, ter muita gente que estudou na USP, e pessoas mais velhas do que eu. Então, eu tinha um relacionamento tanto da minha rede de network, quanto pessoas que eram muito mais sêniores. E todas elas tinham o mesmo interesse em comum, que era retomar para a faculdade para investir em startups, incentivar os alunos a empreenderem, gerar novos empregos, né? E aí, um belo dia, foi um primeiro case em que eu vi que o marketing pessoal tinha um peso. Eu falei, bom, eu vou fazer uma validação de uma ideia usando um pouco da minha rede de network e também podendo desenvolver uma nova frente. E aí surgiu a ideia do FEA Angels, né, que justamente era unir pessoas que fizeram parte da FEA USP, que tinham interesse de voltar para a Universidade de São Paulo, para investir em novas iniciativas. Então, eu fiz um post no LinkedIn, né? Lembrando, eu já estava fazendo isso com uns 5, 6 meses, com bastante recorrência. E eu falei, ó, pessoal, tem fé ainda, a gente vai investir numa startup, vai ter evento de inauguração, quem tiver interesse me manda uma mensagem no LinkedIn. E nesse momento, eu fui abordado por mais de 100 pessoas diferentes, mandando uma mensagem no inbox do LinkedIn. E aquele post viralizou para mais de 50 mil pessoas. E eu fiquei bastante entusiasmado, né? Fiquei, nossa, me surpreendeu muito. E ao mesmo tempo falei, bom, acho que tem uma ideia aqui, só que eu tenho o meu trabalho, né? Eu estava dando minha consultoria, falei, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu acabei falando assim, bom, tem que pagar uma anuidade, o evento é tal dia, e com essas anuidades que o pessoal começou a pagar, então as pessoas confiaram em mim, na minha marca pessoal, do Milton, que estava empreendendo, construindo aquilo do zero, elas decidiram pagar essa anuidade, e essa anuidade comecei a construir um time do FEA Angels para viabilizar essa associação que ela existe já há 4 anos e tem mais de 400 associados que investem em startups, e já investiu mais de 5 milhões em mais de 36 startups, né? Mas naquele momento eu vi a importância que era se posicionar, divulgar o seu trabalho, falar um pouco das suas iniciativas, colocar sua marca pessoal para as pessoas te reconhecerem, confiarem em você, você desenvolver uma autoridade, e isso acabou gerando oportunidades tanto profissionais quanto de novos networkings, né? E aí a questão da comunidade foi algo natural. Então, gosto de falar desse exemplo porque ele é um clássico que viralizou de tal forma também que eu esqueci de mencionar isso, mas quando eu fiz esse post, a Editora Globo entrou em contato comigo também, que era Pequenas Empresas, Grandes Negócios, para fazer uma matéria sobre o Fair Angels, né? Então, no final, eu consegui uma mídia espontânea, sem ter uma agência de PR, basicamente pelo trabalho duro, pela recorrência de divulgar o trabalho, falar sobre um tema específico, sobre um nicho específico, e que acabou viabilizando uma ideia que é super bacana e acaba impactando socialmente, né? Eu falo que o empreendedorismo tem impacto social, porque você gera renda, gera emprego, gera riqueza, gera impostos e todo mundo sai beneficiado. E nessa construção de comunidade, com essa prática, além de gerar um novo negócio, né, que seria essa associação, acabou me beneficiando em questão de desenvolvimento de rede de network, né, como eu falei para vocês. Então, nesse momento, o FEAND estava rodando e, passado um ano, eu resolvi empreender com a Talento Tech, né? E quando a gente fala da... Só fazer uma pausa, senão eu vou esquecer da razão 3 e 4. Aqui eu vou contando a história e tá ficando meio bagunçado, eu gosto de botar uma estrutura. Então, só para deixar bem claro para vocês, razão 3 e 4, né? Então, a razão para a gente fazer um marketing pessoal também é importante, nesse quesito número 3, quando a gente fala em alavancar oportunidades profissionais, né? Aqui eu não estou falando uma oportunidade de trabalhar em outro lugar, mas quando eu faço essa iniciativa de publicar o meu trabalho, não só surgiu essa oportunidade de montar um novo negócio, que seria a associação, como também vieram outros profissionais de mercado me abordar para trabalhar com empreendedorismo em outras iniciativas e até mesmo fundar outras startups, né? Então, isso acabou sendo outras externalidades que acabaram surgindo, porque as pessoas me reconheceram como uma pessoa que entende muito do mecanismo de startup, tá? E a razão número 4 é que quando você faz marketing pessoal,
naturalmente as pessoas vão começar a vir atrás de você por entender que você é uma autoridade, e aí você consegue abrir novas portas. E isso gera outras oportunidades profissionais também, tá? E aí, nesse meio caminho, como eu estava falando para vocês, eu resolvi empreender no ramo de recrutamento e seleção com a Talent Tech, aplicando um pouco dos meus conhecimentos de startups para o mundo de recrutamento. E quando eu anuncio para o mercado, eu começo a falar um pouquinho mais do tema não só de startup, mas também de recrutamento de profissionais. E quando isso aconteceu foi no começo de 2020. E aí, quando eu estava no começo de 2020, foi em fevereiro, ainda não tinha a pandemia, estava tudo fluindo bem, só que aí bateu a pandemia, né? E aí, de uma hora para outra, acabaram os clientes da Talento, né? Ninguém queria contratar, ninguém sabia o que ia acontecer com a pandemia, e aí todo mundo naquele estado de choque. Eu lembro que a gente ficou 2 semanas sem projeto, que na minha consultoria era eu e meu sócio só, e até que, por eu postar bastante no LinkedIn, um cliente surgiu dessas postagens falando comigo: oi, Milton, tudo bem? Eu vi que você mexe com empreendedorismo, é presidente do Fair Angels e trabalha com recrutamento. Eu estou com uma posição aberta aqui na minha empresa. Você consegue me ajudar? Eu não tinha ideia de qual era a empresa e o quão grande ela poderia ser. Só que essa empresa foi uma empresa que sustentou a Talento nos próximos 6 meses. Assim. Não só sustentou, mas foi o maior ticket médio, um dos maiores ticket médios da história da Talento, justamente porque eu estava lá, sempre presente, divulgando o trabalho, né, que é a razão número 1 que a gente trouxe aqui para vocês, e acabou me proporcionando a prospecção de novos clientes, de uma maneira orgânica, né? A gente costuma falar no marketing de inbound marketing, né, que a gente constrói conteúdo e a partir da construção de conteúdo as pessoas acabam entrando em contato com você por ter consumido aquele conteúdo, entender que você entende de um problema e que você pode resolver aquele problema. Então isso foi muito bacana, né? E outro ponto que é relevante, falando um pouquinho da razão 6, é a questão também da construção de redes de apoio. O que eu quero dizer com redes de apoio, né? A gente acaba nem pensando isso. Fiz até uma pesquisa acadêmica para ver se tinha construção de redes de apoio com marketing pessoal, e é algo muito pouco estudado. Mas, naturalmente, à medida que você vai construindo esse conteúdo, né? Então, ao longo desses 4 anos, se vocês forem ver meu LinkedIn, eu já tenho mais de 16 mil seguidores. E tudo orgânico. Muitas das pessoas, elas acabam acompanhando você diariamente e começam a virar seus fãs. É algo até meio... Eu falo hoje que é meio assustador, porque eu não esperava que eu tivesse fãs, né? Então, eu costumo chamar de redes de apoio, que são pessoas que elas vão olhar para você, ver como referência, e não só isso, elas vão olhar para você e vão indicar você para outras pessoas para te acompanharem também. E aí eu fazendo uma analogia com o produto, seria o famoso Member Get Member, ou aquele NPS nota 10, né, que o pessoal fala, Net Promoter Score, né, quando você consome um produto, então o pessoal está consumindo conteúdo, gosta tanto, que começa a ser um promoter do seu conteúdo. E isso gera uma rede de apoio. No final, essas pessoas viram seus fãs, elas acabam te apoiando e estimulando também que você produza mais conteúdo. E isso é um efeito muito legal do marketing pessoal. No começo, você vai ficar lá 6 meses, um ano, fazendo muito conteúdo. Às vezes você pode até se achar meio bobo, né? Poxa, ninguém curte nem nada. E minha dica que eu dou aqui é não se subestime, não desanime, porque é um trabalho de academia, né? Que nem a gente faz atividade física para ficar com o corpo legal, é um trabalho de atividade intelectual para a gente construir conteúdos melhores e também até atrapalhar uma nova habilidade que eu vejo pouca gente falar no meio corporativo, que é o copywriting, né? Copywriting pessoal. Então, como que eu vou passar esse conteúdo de uma forma atrativa, em que as pessoas sintam engajadas e busquem interagir mais com você, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Então, gostaria de colocar aqui a rede de apoio, porque você acaba desenvolvendo amigos e relacionamentos profundos que podem te abrir portas para outras pessoas que você nem conhece também, né? E por último, né, não poderia deixar de falar um pouco desse tema, trabalhando com recrutamento. No caso da Talent Tech, todos os nossos clientes que contratam profissionais, eles olham o LinkedIn de um candidato, né, 100%. Mas quando a gente olha dados do mercado, de processos seletivos que não necessariamente passam por consultoria de recrutamento, como é o nosso caso, 70% dos empregadores hoje, eles olham o LinkedIn, eventualmente olham até Facebook, Instagram e Twitter,
para avaliar o comportamento desse profissional antes de contratá-los, né? Então, já vi casos de empresas não contratarem profissionais por entender que aquele comportamento não tinha alinhamento com a missão, visão e valores daquela empresa, né? E quando a gente fala missão, visão e valores, a gente fala muito de missão, visão e valores das empresas, mas a gente tem que lembrar que todos nós temos a nossa missão, nossa visão e nossos valores. E antes de vocês forem trabalharem em marketing pessoal, eu acho fundamental ter essa reflexão também do tipo, qual é a minha missão aqui no planeta Terra, né? Tipo, o que eu quero de entregar para o mundo, né? Então, é meio filosófico, mas isso faz total sentido, porque uma vez que você tem esse autoconhecimento, fala, cara, é isso aqui que eu sou bom, é isso aqui que eu vou entregar, fica muito mais fácil depois você se manter fidedigno ao seu conteúdo que você vai construir, aos eventos que você vai participar e construir essa rede de relacionamento. Porque uma vez que você tem isso muito bem claro, você, desculpa a expressão, mas você soca a bota, vai para cima, porque depois de um ano e meio, você vai começar a colher muitos frutos disso, que nem eu pude colher, né? Eu digo para vocês assim que acho que o marco-chave para mim do marketing pessoal foi em 2018, quando eu saí do Gympass e fui provocado por um gestor, e foi um processo muito de teste e erro, né? Mas que existe muito conteúdo legal no mercado, diversos livros interessantes, posso até recomendar para vocês durante o curso, para vocês se aprofundarem no tema, saber como se posicionar e poderem colher os frutos que nem eu pude colher, né? Então, acho que marketing pessoal, muita gente ainda menospreza, mas ele é o tipping point, a virada de chave que pode ajudar vocês a empreenderem, ajudar vocês a encontrarem novas oportunidades profissionais e se posicionarem com uma vantagem competitiva em relação a todos os outros profissionais que existem no mercado, né? Que a tendência é cada vez mais a gente ter mais gente qualificada no mercado, mas eu vejo poucas pessoas trabalhando isso de uma maneira que possa te tornar uma referência, né? Acho que é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Excelente, Milton. Obrigada, né, enfim, por compartilhar essas dicas, né, essas razões que você coloca, né, do porquê que a gente precisa fazer esse marketing pessoal, né, porque que ele é tão importante. Bom, tenho aqui algumas perguntas, mas vou deixar o pessoal também colocar aqui no chat ou no Q&A, vão mandando que a gente vai batendo esse papo aqui com o Milton nesses próximos minutos, né? E aí, Milton, você falou muito ao longo da sua apresentação do LinkedIn, né? Você falou, eu fui no LinkedIn, aí eu comecei a postar, e aí mais de 100 pessoas, né, vieram me procurar quando eu falei do FEA Angels, e etc. E aí as pessoas, enfim, foram retornando, e aí ao longo da sua apresentação aqui, você falou do LinkedIn algumas vezes, né? E lá no final você comentou também das outras mídias, né? Que as empresas, muitas vezes, elas entram nos perfis também, não só de LinkedIn, mas também de Insta, Face, Twitter, para acompanhar. Então, eu queria te perguntar um pouco, né? Se para o marketing pessoal é importante construir as nossas mídias sociais de forma mais ampla ou deveria estar mais focado ali no LinkedIn mesmo. E aí eu tenho meu Instagram mais para coisas pessoais de família, amigos, etc. Enfim, como que é esse processo dessa construção nas diferentes mídias, né, que a gente tem? Sim, sim. Eu vejo, assim, eu tenho uma rede social mãe que é o LinkedIn, né? Que eu acabei construindo muita coisa lá, onde geram os negócios, onde gera receita quando a gente fala no mundo corporativo. Mas, por outro lado, se a gente for acompanhar o que vem acontecendo nos últimos anos, né, a gente tem alguns fenômenos acontecendo. Então, a gig economy, né? E a gig economy, a gente está falando dos infoprodutores. Então, é uma nova profissão que está surgindo. E a tendência é que isso só aumente, os nômades digitais. E as redes sociais, elas não só têm a questão de social, né, de você sociabilizar, mas também de educar e ser entretenimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu gosto de falar muito do exemplo de casas de análise de investimento, né? Bom, as pessoas que em teoria são as que têm mais recursos financeiros são aquelas que estão no LinkedIn. Só que, por outro lado,
onde que esses influencers de casa de análise, por exemplo, Betina, eu acho que todo mundo conhece a Betina lá, que ficou famosa pelo R$ 1 milhão, né? Ela é um puta case de marketing pessoal, sem colocar mérito se está certo ou errado, mas ela é um baita case de marketing pessoal, foi feita no Instagram, né? E ela soube jogar muito bem com o aspecto de lifestyle, como também com o aspecto profissional. Então, eu vejo que tudo tende a se tornar cada vez mais amplo, né? Até o próprio TikTok, né? A gente fala pouco de TikTok, mas eu acho que quem se posicionar agora no TikTok, que é uma mídia ainda que está incipiente, perto do que pode ser, vai surfar uma onda super positiva. Eu cheguei até a fazer alguns testes no TikTok, e é impressionante a viralidade orgânica, né, do aplicativo. Então, o que eu recomendo é sempre ser um multitasking, mas o que é legal de fazer é você escolher uma rede mãe e pegar aquele conteúdo que você construiu para a rede mãe e adaptar ele para as outras redes, para você também não ter que ficar toda hora construindo um monte, senão vira uma sopa que vai consumir seu dia inteiro, né? Então, a ideia é sempre você pegar qual que é a rede que eu mais me identifico, que eu me sinto à vontade. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. E aí, se você se empolgar e achar que faz sentido, tem que olhar também quem é seu cliente, onde que ele está, onde ele consome conteúdo, saber muito quem é seu público-alvo, para também identificar outros canais de distribuição, né? A gente fala muito dos 4 P's de marketing, então acho que seria o P aí da promoção, né? Que a gente poderia dizer. Bacana, ótimo. E é isso, né? Esse balanço das diferentes mídias é difícil. E você falou que senão você vai gastar aí o dia todo, né, fazendo isso. Vou aproveitar Sim. e conectar aqui com uma pergunta do Alex Arima. Né? Ele falou assim que ele gostou muito dessa dica que você deu logo no começo, de separar, né, todos os dias 30 minutos para divulgar o seu trabalho. E aí ele perguntou se você poderia explorar um pouco mais sobre esse tema, se tem alguma metodologia, né, para que Uhum. você possa fazer isso. Eu vou falar para você, é o Alex, né? É o Alex, Alex. como que eu comecei? Esse gestor meu, trabalha comigo na XP, hoje ele é o CIO da Orin, né? Uma outra corretora, que é o Celso. Puta, eu sou fã dele porque ele me deu alguns gatilhos muito bons profissionais. Ele falou assim, Miltinho, pega todo dia, faz o seu exercício intelectual do tipo, o que aconteceu no seu dia que você pode transformar numa história, né? E eu lembro que, assim, nos primeiros 3 meses foi bem difícil. Não é fácil. Se eu chegar para você, não, é só fazer e postar, mentira, não é. Eu levava, tipo, 1 hora, um pouco, talvez até um pouco mais, assim. Eu não trabalhava porque eu estava focado. Eu falei, cara, eu preciso desenvolver o intelecto, né? Então, é que nem academia, no começo você, putz, falta ânimo, até você pegar no tranco, demora tempo, né? Do dia para noite. Então, eu levei uns 2, 3 meses ali que eu exercitava, eu pensava, eu via as coisas que aconteciam na rua, eu falava, como que eu consigo relacionar com negócios, isso, escrevia, falei, meu, acho que tá bom, mandava, às vezes viralizava, às vezes não viralizava, daí você vai percebendo à medida que você vai fazendo, tipo, como que eu escrevo, como que eu me posiciono, e aí você começa a ver o resultado. Foi muito no teste e no erro, né? Mas uma dica que eu posso te dar também é ver como as outras pessoas se comunicam, que frases elas utilizam, como elas abrem os posts, né? Do LinkedIn, do Instagram. Então você tem que olhar as redes sociais de uma forma estratégica. Tipo, nada no mundo foi criado do zero. Tipo, todo mundo copia um pouco de todo mundo. O segredo é você copiar e adaptar para a sua personalidade, que é um pouco do que eu faço. Então, adoraria chegar para você, ó, tem vários templates aqui, vai nesse site e se embora, mas infelizmente não é assim. Embora tenha algumas startups nos Estados Unidos que fazem isso, né? Uma startup que ela pega todos os posts que viralizaram no LinkedIn e Instagram, e eles criam templates e falam assim, ó, toma aqui. Você pode copiar e viralizar aquilo, é um conteúdo que já existe, mas no final o que ela faz, o que é positivo, é te dar benchmark para você falar, putz, isso aqui é legal, deixa eu trazer para minha realidade e refrasear para o meu mercado. Isso é legal. Então, acho que é uma boa dica. Observar o mercado, ver o que o mercado faz, adaptar para a sua realidade, fazer esses exercícios que eu estou te falando e mandar bala, assim. No começo eu não tinha essas startups, não tinha essas mamatas, não. E eu tinha que pegar o benchmark do dia a dia mesmo. Às vezes eu nem olhava o que estava no post do LinkedIn, eu olhava, tipo, na vida. O que as pessoas mais falam? O que elas têm mais dúvida, né? Uma outra dica que eu posso dar para você, né? Sei lá, você trabalha com varejo, né? Enfim, dando uns exemplos.
O que eu faria se eu trabalhasse no varejo? Eu entrar no site da Amazon, ver lá quais são os produtos que são mais comprados e ver as principais dúvidas das pessoas. Sempre tem um Pareto ali, 80% das dúvidas são sempre as mesmas. Fala, putz, eu vou falar um pouco desse tema. Porque se é um tema recorrente, muita gente vai falar, putz, aqui ele está tocando uma ferida que muita gente tem. E isso pode engajar, né? Isso seria um growth hack, que eu diria. Legal, ótimo. E aí, falando dessa coisa de, tem um assunto, né, do momento, né, e você engata, eu vou aproveitar e pegar aqui a pergunta do Paulo Aracaki, né, que ele fala justamente de publicações que tem algum assunto que ele colocou aqui que seria mais discutível, que possa causar alguma discussão. Eu acho que assuntos que eventualmente possam causar algum tipo de polaridade também, né? Se você acha que isso deveria ou não ser publicado, né? Ele colocou assim que, no meu caso, eu gosto de publicar assuntos no qual o impacto vai ocorrer num futuro próximo. E, às vezes, esses impactos de curto prazo são discutíveis. Então, ele está perguntando um pouquinho, né, o que fazer nesses casos. Eu acho que é sempre colocar de uma maneira isenta, sabe? Não tomar partido. Quando for temas polêmicos, é melhor você não tomar partido. Porque o lance... Tem um livro muito legal, que é o do Dale Carnegie, acho que é o nome dele, Dale Carnegie, que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, né? E o primeiro capítulo desse livro, ele fala o seguinte, se você quer influenciar pessoas, desenvolver uma boa rede de network, é bom você evitar criticar as outras pessoas, né? Ou seja, fazer umas críticas que às vezes podem ofender outras pessoas. Tem alguma coisa que te ofende, você não precisa ficar levantando a bola para isso. Você pode colocar de outras formas, né? Você pode usar outras abordagens. E o elogio, a psicologia positiva, ela é muito melhor. As pessoas vão te admirar. Porque uma vez que você critica, você vai estar sujeito a ser criticado também. E nem sempre isso é bom, né? Então, eu evito ao máximo temas muito polêmicos que você tome partido que possa ofender outra pessoa, de alguma forma, né? Temas que são super delicados, né? Política nem se fala. Tipo, você fala, vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula, o engajamento é altíssimo, mas você está mexendo com paixão, é como se fosse time de futebol, né? Então, tomar muito cuidado, falar de uma forma mais científica e menos passional quando se trata desses temas, né? Não sei se eu Talvez respondi muito essa pergunta, mas acho que seria a abordagem mais correta de se tomar. Um tema que é bem delicado, que vale a pena falar, mas tem que tomar muito cuidado, é a questão de diversidade também. Então, é um tema super importante, tem que ser debatido, mas dependendo da forma que você pode falar, pode ofender outras pessoas, né? Eu acho que esse é um tema muito forte no meio corporativo e é muito delicado de tal forma que qualquer palavrinha que você se posiciona pode gerar muito ruído, né? Perfeito. Acho que pode ser interessante também, pensando aqui nessas questões que você colocou, se você for comentar sobre o assunto, trazer algo que seja um conteúdo a respeito, né? E não essa coisa da paixão, da minha posição a respeito de A, de B, né? Então, talvez trazer um conteúdo que agregue à discussão, né? Tanto para A quanto Evidências para B. científicas, né? Acho que eu gosto muito. Então, isso é uma coisa legal. Uma coisa que o mestrado me ensinou, né, foi a pesquisar no Google Scholar, não no Google. Acho que foi uma das principais coisas que eu pude aprender. Porque a gente tem muita dúvida no dia a dia, a gente vai lá e no Google. Mas, pô, você já experimentou ir no Google Scholar? Que no Google Scholar você vai com alguém que gastou, tipo, 20, 40, 300 horas estudando o mesmo tema. Essa pessoa, ela vai ter dado primário, vai ter dado secundário, vai ter dados qualitativos, vai ter feito algumas reflexões. Quando você quiser posicionar sobre um tema, você vai ter lá, não sou eu que estou falando, alguém que estudou, né? Alguém que fez aquilo claro. Porque hoje é muito fácil a gente ir no Google e pegar um veículo de comunicação que a gente nem sabe o quão fidedigno, se ele é, como se diz, enviesado ou não. Então, acho que é uma recomendação que eu faria, acho que é uma boa colocação, sempre olhar conteúdos científicos, artigos acadêmicos para complementar, até porque isso vai dar profundidade e vai te botar num outro patamar de autoridade, né? Então, eu tenho feito alguns artigos no LinkedIn, até tem uma outra mídia que chama Substack, que é tipo um Medium, não sei se o pessoal conhece, que é como se fosse tivesse um blog que a pessoa tem que se cadastrar com e-mail para poder ler seus artigos. E às vezes eu escrevo coisas lá de artigos que eu leio, por hobby.
Então, teve um que eu estava falando de startup, que se investidores de venture capital, investidores anjos eram complementares ou substitutos, né? E eu fiz uma baita reflexão lá. E foi super legal. Tipo, tinha uma base super pequenininha, aumentou, e as pessoas engajaram e perguntavam sobre o tema, né? Então, acho que a parte científica é algo que a gente deveria trazer mais para a parte do marketing pessoal, porque sai do senso comum também. Perfeito. E tem mais perguntas ainda sobre a questão do marketing pessoal, mas eu vou fazer uma interrupção aqui para a pergunta do Tavares, ou da Tavares, eu não tenho certeza, que a pessoa pergunta assim, tem como você falar mais do curso de extensão que vai ter, né? Então, se vai ser presencial, se vai ser, qual conteúdo que vai ter, então a gente já sabe que é AD, mas eu vou deixar você falar. Não, legal. O Não, pessoal o quer se curso, aprofundar ele... mais sobre o tema. Não, tranquilo. Ele é um curso de... Ele é dividido em 2 blocos, né? Um bloco de 4 horas por sábado e outras 4 horas no outro sábado. Um bloco, a gente vai falar muito mais da introdução do marketing pessoal, do meio ambiente de negócios, da responsabilidade empresarial, dos usos do marketing, postura, autoconhecimento, construção de marca, que são pontos importantes. E o outro bloco um pouco mais de tático operacional, né? Do tipo, legal, eu tenho todos os fundamentos de marketing. Como que eu opero isso? Quais ferramentas utilizar? Qual a estratégia que eu uso, né? Então, falar sobre desenvolvimento de estratégias para um bom marketing pessoal vai estar lá, gestão de marca pessoal, criar identidade, então como eu posiciono no LinkedIn, como eu construo o Instagram, como que eu participo dos eventos e como que eu me apresento, quais coisas não fazer, né, em relação ao termo de marketing pessoal. Poxa, eu vou ficar me promovendo toda hora, soando pedante? Não, você não vai fazer isso. Como que eu faço de uma forma que eu não sou pedante, né? Então, coisa nesse sentido. E eu vou passar também umas ferramentas, né? Então, as ferramentas que eu uso para gerar ideias, para construção de ideias, que é uma das principais dores aí. Pô, como que eu gero ideia? Tem tanta coisa legal que acontece no nosso dia a dia, então eu vou passar algumas sugestões e algumas ferramentas também até para automatizar, porque se você quiser aprofundar no marketing pessoal, dá para fazer um negócio muito legal, que é você agendar os posts para as horas que tem maior engajamento. E como que eu faço isso, né? Quais ferramentas utilizar? Então, acho que são pontos aí bem legais que a gente vai poder compartilhar e explorar no curso, além de fazer alguns exercícios práticos também. Legal, hein? Bacana. Ó, acho que Fábio, que comentou aqui do Google Scholar, que nunca tinha usado, né? Para quem está procurando, né? Também pode procurar como Google Acadêmico, a mesma coisa, né? Vai dar no mesmo site, então, para facilitar. Já uma dica de ouro aí que você aproveitou do mestrado que a galera aqui já está aproveitando também. Maravilhoso. Para quem gosta de estudar, é playground, assim, é super bacana. Uhum. E gostei muito também dos temas que você comentou que vão ter aí no curso, né? Acho que o pessoal, ou seja, vai muito além dessas 7 dicas, que aqui é um condensado em 1 hora, né? Foi possível o recorte de ser feito, mas tem muito mais do que isso, né? E aí tem 2 perguntas bem bacanas aqui que eu acho que podem ajudar justamente na discussão dessa extensão. Uma da Fernanda Araújo, que ela pergunta se você acha importante ter um site, mesmo que seja um site simples, porque a preocupação dela é, e se você acontece alguma coisa, né, com a sua rede social, você perde todos os contatos, enfim, Legal. vira e mexe isso acontece, né? Qual a melhor forma de você gerenciar essa questão, né? Acho que tem várias ferramentas que você pode usar. Eu ia falar no curso, mas já vou dar um spoiler. Eu gosto, pessoalmente, do Linktree. Linktree, ele pega todas as suas redes sociais e consolida um lugar só. E aí eu falei anteriormente para vocês do Substack. Substack, as pessoas precisam colocar o e-mail para ler as suas coisas, né? As coisas que você posta, os conteúdos que vocês criam. E isso é legal porque você pode extrair esses e-mails. E você tem uma rede de e-mail. Aí e-mail é praticamente impossível você perder as suas conexões se você extrair o e-mail. E no LinkedIn tem uma funcionalidade que você pode fazer isso também. Então, poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, desses 16 mil seguidores que eu tenho no LinkedIn, se eu quiser, eu posso baixar um arquivo com o e-mail desses 16 mil pessoas e ter um mail próprio, né? Então, a gente tem uma mina de ouro e muitas vezes a gente não sabe. Não faz nem ideia, né, às vezes, de como usar, ou que está disponível, né, para começo de Exato, conversa. exato. Muito bom, Fernanda, acho que resolve aí a questão importante que você tinha colocado, né? E a Clau Malta, né, ela fala assim, bom, a gente falou bastante aqui, né, das redes sociais e tal, e aí a Clau, ela
pergunta, né? Além das redes sociais, pensando no ambiente de trabalho, né? Então, pensando no marketing pessoal, no físico, né? No presencial, como se promover de forma adequada? Legal, essa aí faz todo mundo sair da zona de conforto, né? Isso, para mim, é um pouco mais natural, porque eu cheguei a pegar um ambiente que não era tão digitalizado quando eu comecei a fazer a parte comercial. Então, o que que a gente fazia, principalmente no Gympass, né? A gente identificava quais eram os eventos que a gente gostaria de ir, com quais pessoas a gente gostaria de associar, e o que que a gente poderia gerar de valor para essas pessoas. Então, a gente sempre ia para uns eventos preparados. Falou assim, o nosso objetivo nesse evento é desenvolver relacionamento comercial com empresas de tal segmento que a gente sabe que a gente vai ter um problema que é latente para aquela pessoa. Então, quando a gente toma a decisão de ir frequentar esses eventos, esses ambientes, e a gente encontra essas pessoas, o que vai fazer você sair da zona de conforto é como abordar essas pessoas, que aí já passa para a questão do network para vendas, né? E aí é sempre o quebra-gelo. Aí você vai quebrar o gelo com essa pessoa, que oh, tá chovendo, tá sol, tá frio, enfim, tem várias formas de você quebrar o gelo e descobrir onde essa pessoa trabalha e aí vai ser um trabalho tailor-made. Entender, tipo, qual é a sua dor? O que que você tá, qual é o seu desafio hoje? Pô, legal, conheço pessoas que estão com o mesmo desafio. By the way, eu tenho uma solução disso aqui que tem ajudado algumas empresas. Isso faz sentido para você? Pô, não faz? Quem seria a pessoa ideal, né? Então, é um trabalho que acaba sendo até mais de vendas, ativo mesmo, mas direcionado. Então, você vai para o evento, você tem que... Hoje eu nem uso mais cartão, eu uso o WhatsApp QR Code, não sei se as pessoas sabem, mas tem o QR Code do WhatsApp. Isso é legal, causa boa impressão para as pessoas nos eventos presenciais. Muita gente não sabe, mas você consegue compartilhar seu celular agora com o QR Code do WhatsApp. E do LinkedIn também, a mesma forma. Então, é um trabalho de desenvolvimento de relacionamento que só vai conseguir desenvolver frequentando, testando e errando, né? E é um trabalho de extroversão também. Tem muita gente que é introvertida que tem essa dificuldade, mas assim como você posta alguma coisa numa rede social e as pessoas podem não curtir, você pode tentar abordar uma pessoa no evento e falar, putz, eu não vou falar com ele, é difícil. Eu nunca tive uma experiência de ir num evento e falar com alguém e a pessoa me ignorar, né? Acho que a questão é muito mais de construir um contexto para ter esse relacionamento, né? Então é tudo contexto e relacionamento. Cria-se um contexto, você desenvolve um relacionamento de uma forma super natural, né? E normalmente quando você tem esses eventos, você tem um conteúdo que você assiste, você fala, pô, você viu que legal que ela falou? Putz, são ganchos muito simples de você desenvolver um relacionamento com as pessoas que estão no mesmo evento que você vai. Muito bacana. Muito bacana. Isso me fez pensar muito, no meu caso, né, que é a academia. Eu gosto muito de fazer as reuniões de grupos de estudo, né? Então, e faço com diferentes grupos, né, de pessoas. Isso vai realmente ajudando a criar um contexto onde a gente, inclusive, vai podendo discutir, ouvir o outro e se tornar, aprender, né, trocar conhecimento e se tornar cada vez mais especialista, né, e construindo aquela dica 2 que você deu, da construção da autoridade, né? Você vai Sim. ganhando mais conhecimento sobre o assunto. E óbvio que eu falo isso dentro do ponto de vista da academia, mas mesmo os profissionais, né, que pensar em fazer uma rede de trocas, se encontra uma vez por mês, a cada 2 meses, onde possa se trocar conhecimento sobre o que cada um está fazendo dentro da sua esfera de atuação, do seu tipo de negócio, tipo de mercado em que atua, né? Pode ser interessante também. Uma coisa que eu acho que é legal falar isso, eu tenho um costume, né, de treinar, fazer academia todos os dias de manhã, menos quinta-feira, porque chega quinta-feira e falo, vou pegar quinta-feira de manhã. Só que em vez de eu não ir para academia, eu faço minha academia intelectual, que é basicamente escolher uma pessoa da minha rede de network e falar, vou tomar um café com alguém diferente, falar de algum tema que eu preciso extrair valor. Então hoje é quinta-feira, hoje de manhã eu estava com uma pessoa que eu conhecia no mercado, que ela tinha uma demanda e eu também tinha uma demanda e as duas podiam usufruir dessa demanda. Teve uma troca de conhecimento muito legal, um café que durou 2 horas e eu falei, poxa, eu conheci essa pessoa, mas eu não tinha um conhecimento presencial aprofundado e pude aprender muita coisa, né? Então, sempre pega uma vez por semana, fala assim, vou separar, vai ser o dia do network. Fala com quem que eu vou falar, por que que eu vou falar e o que que eu quero extrair de valor. Então, é muito estruturado. Eu gosto dessa, apesar de eu não ser engenheiro, eu trabalhei com muito engenheiro na minha vida. Então, é tudo processo. Você cria processo, gera conteúdo, extrai valor, né? E aplica. E é maravilhoso. Quando você cria processo nas coisas e você vê acontecendo com a constância,
é um tipping point na carreira de qualquer um, né? Eu queria ter escutado esse conselho há 15 anos atrás, no início da minha carreira, mas ainda dá tempo de usufruir. Uma dica de ouro também é essa, hein, Milton? Tomar café com as pessoas. Olha aí, Sim. Clau. Essa dica é muito boa mesmo. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Milton, só responder aqui a Maria Verônica. Ela pergunta ela fala, né, que infelizmente ela só conseguiu entrar agora, e pergunta se o conteúdo vai ficar gravado. Vai sim, Verônica. Vai para nossa, essa palestra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, do Lab Marketing, né? E a Patrícia, que está aqui com a gente também, já colocou o link direto para o nosso canal do YouTube, tá bom? Tem mais na verdade, tem um comentário do Paulo, quando você falou daquela questão de que os recrutadores entram nas mídias sociais, né? E ele falou que ele confirma, assim, que se faz a pesquisa no LinkedIn, então consultorias, headhunters, né? Eles fazem essa avaliação, comparam o que está publicado nas mídias sociais versus o que está no currículo, né, que o candidato entrega, tal, e que isso é relevante para o processo de seleção, né? Então, está confirmando aqui lá, vou fazer um comentário sobre aquela resposta. Sobre isso aí, vocês não têm ideia de quão importante é isso, assim. A forma como você escreve seu LinkedIn, tem várias coisas que são muito importantes aí para um recrutador quando eu considero os candidatos. Uhum. Perfeito. E aí tem uma pergunta aqui da Maria Júlia, né? Se tem alguma dica de conteúdo para quem está passando por uma transição de área, né? Então, a Maria Júlia, ela trabalha na parte organizacional de uma empresa e ela quer migrar para vendas e marketing. Então, acho que ela quer saber um pouco de como usar aí esse marketing pessoal e essas ferramentas para ajudar também na transição de carreira. Essa aí dá um curso, viu? Essa daí dá um curso. Mas o que eu acho que funciona, sabe? Eu vou dar o meu exemplo. Eu nunca tinha trabalhado com recrutamento e seleção, né? E trabalhava no Gympass com empreendedorismo na área de marketing, trabalhei depois um pouco na área comercial, trabalho com investimento anjo e trabalho com recrutamento e seleção, né? São coisas bem distintas. E eu tenho autoridade nas duas coisas, né? Pô, mas como que eu construí essa autoridade? E o pessoal, às vezes, quer muito ter as coisas sem ter entregado o valor antes. E eu acho que isso fez a diferença para mim. Então, lá no Gympass, eu acabei recrutando muita gente, apesar de não ter sido recrutador. Falei assim, pô, tem um problema, eu vou lá e vou resolver. Eu não ganhei mais por isso. Eu simplesmente fiz para aprender e pela curiosidade, para eu ter case, né? Porque uma vez que você tem case, fica muito mais fácil se vender para o mercado. E isso me ajudou muito quando eu montei a Talento. E da mesma forma do investimento anjo, né? Eu não tinha investido em startup, eu investi no Gympass. Só que eu comecei a me relacionar com muita startup, muitos que estavam captando. Eu falei, deixa eu entender isso. Eu fui estudar o tema. Hoje, o Fé Angels é uma das referências em investimentos em startups, né? Então, mas tudo isso eu fiz de graça, ninguém me pagou. Só que hoje, eu sei que se a gente construir iniciativas pagas, a gente consegue desenvolver comercialmente isso, que nem com recrutamento. Então, assim, por que eu estou falando isso? É importante você achar formas de aplicar o seu conhecimento para poder validar por que você quer fazer essa movimentação. Então, se, por exemplo, se eu estou numa área de RH e eu quero ir para uma área de vendas, se eu tiver a oportunidade na mesma empresa de falar assim, ó, quero participar de uma reunião comercial, eu quero trazer um cliente novo, pega uma hora depois do trabalho, senta com o cara de vendas, vê como que ele faz e tenta entregar valor sem ninguém pedir para você. Fala, cara, eu trouxe esse cliente, fiz a reunião, tá feito aqui. É muita desenvoltura, é muito sair da zona de conforto. Só que você faz isso uma vez, duas vezes, já é um começo. A maneira mais óbvia de fazer. Uma outra forma que eu gosto pra caramba, essa eu gosto com paixão, é se envolver com ONGs, né? Organizações não governamentais que não focam, não remuneram, você pode ser voluntário. Na FEA tem duas organizações legais que dá para você fazer isso, né? E aí, dependendo da instituição que você está associado, talvez deva ter oportunidades iguais. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um fundo patrimonial ali que falta voluntário para captar recursos para a instituição. Você pode nunca ter sido de vendas, mas ali com certeza o pessoal precisa de ajuda. Então, mesmo que você não tenha experiência de vendas, você pode ir lá e falar, vou aprender aqui, vou saber como fazer uma proposta comercial,
vou chegar numa empresa e vou validar, até que se valide. Daí você constrói case. Daí quando você vai fazer uma migração de carreira, você já chega com case. Olha, eu não tenho experiência com vendas, mas eu tenho experiência de vendas voluntária em que eu trouxe mais de 300 mil de receita para aquela ONG com esse projeto, que eu que montei do zero. Você ter, contra fatos não há argumento. Se você fez aquilo, executou, entregou valor, a empresa vai lá e fala, realmente, essa pessoa tem interesse, tem entrega, fez de graça, imagina o que ela pode fazer se for a função profissional dela, que ela quer ser remunerada por isso, né? Eu gosto muito disso. Eu uso isso para contratar e muitas vezes nos meus clientes tem um profissional que não é tão desenvolvido em algum skill, mas você vê a quantidade de coisas que esse profissional faz e ele faz, por exemplo, um caso de marketing, né? Uma pessoa que tem pouca experiência com marketing, que é uma posição maior. Às vezes ele nem foi tão bem na entrevista, mas a pessoa quer tanto que ela foi lá, pegou o site, estudou todo o site, viu alguns erros e mandou um reporte. Olha, sei que você me contratou aqui, ó, mas eu vi esses erros aqui, espero que você goste. Duvido, duvido, duvido do fundo do meu coração que essa empresa não vai gostar de receber esse reporte. Fala, poxa, não paguei nada, o cara me deu uma consultoria de graça. Não vou abrir as portas para alguém que está muito afim, né? Acho que a gente subestima muito o Give First, né? Tem um livro lá do Adam Grant, que fala de comportamento organizacional, né? Que acho que é o Give and Take. E ele fala muito disso, né? Tipo, você tem que sempre dar, mas também tem que tomar cuidado para você não dar muito, porque senão as pessoas vão lá e se aproveitam, né? Mas o dar primeiro é animal, é animal. E eu amo essa política de give first, porque no final a outra pessoa, ela vai ficar até sem graça de não te reconhecer, entendeu? E mesmo que você não importe para você, é uma política muito boa, né? E é muito legal isso que você falou, Milton, porque é uma forma de você beneficiar, né, uma organização, uma pessoa, né, um profissional, ao mesmo tempo trabalhar nessa migração e ir construindo, né, essa questão da autoridade, de ir conhecendo mais o assunto. Se a gente for falar das nossas qualidades ou do que a gente conhece, só quando a gente for super especialista, né, como que a gente vai ter construído para chegar lá? A gente precisa começar falando do pouquinho que a gente vai fazendo da construção, né, para ir se tornando esse especialista. Mas eu queria só dar uma última dica. Não Uhum. deixe de fazer sua autorreflexão, seu autoconhecimento, desenhe sua missão, visão, valor, que depois disso você extrai lá as metas de cada quadrante da sua vida, espiritual, de atividade física, de conhecimento, profissional, de ver as metas. Dá para fazer um framework legal aí para você trabalhar em cima disso e no longo prazo colher frutos disso, né? Eu gosto muito do Personal Balance Scorecard aí que o pessoal usa para marca pessoal e acho que vale você dar uma pesquisada sobre o tema que vai ajudar também nessa movimentação. Uhum. Perfeito. E a Maria Júlia, que foi a que fez a pergunta, ela ainda comentou que justamente por coincidência amanhã ela tem uma entrevista com uma ONG justamente na área de marketing. Olha que bacana, né? E o Tavares falou que agora ele vai ter que mudar tudo no LinkedIn dele depois das dicas que você deu, Milton. Você dando trabalho para as pessoas, mas ao mesmo tempo trazendo muito, agregando muito valor. Pessoal, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas a gente está chegando aqui, batendo o horário das 7, que é o nosso compromisso com vocês e também com o Milton, né? Então, quero fazer um agradecimento, mas antes, Milton, gostaria de te dar a palavra para fazer sua finalização aqui. Bom, só queria agradecer novamente de estar aqui com vocês. Para mim é uma grande satisfação poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, dos meus aprendizados com vocês. Acho que educar, compartilhar conhecimento é um dos propósitos que eu tenho em vida e se eu puder ter feito um pouquinho de diferença na vida de vocês aí, vai ser já uma grande satisfação para mim. Então, muito obrigado aí. Estou sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo também, no LinkedIn, Milton Daré. Instagram é Juninho Daré, não consegui o Milton Daré, então teve que ficar com o Juninho Daré mesmo. E no Twitter é Milton Daré também. Fique à vontade para se conectar comigo. Obrigada, Milton. E você falou em dar, né, doar algumas questões em alguns lugares, né? E aqui você está doando, né, 1 hora do seu tempo aqui no webinar, fora o tempo que você já doou, né? Antes para a gente programar e preparar aqui todo esse webinar. Então, assim, muitíssimo obrigada. Quem quiser saber mais sobre o conteúdo de marketing pessoal, a gente recomenda aí o curso de marketing pessoal que vai começar dia 24 de setembro, é um EAD ao vivo, são 8 horas, o Milton comentou já, são 2 dias, né?
de conteúdo, estão convidados, e estão convidados também para, enfim, todo o conteúdo que a gente disponibiliza gratuitamente no nosso canal do YouTube, todos os webinars ficam gravados, tem no nosso site também, a gente tem, obviamente, os cursos pagos também, além das consultorias, pesquisas de mercado, mas a gente sempre faz questão de disponibilizar muito conteúdo gratuito para todos os nossos, todo o nosso público, né, que nos acessa, que nos procura. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela participação, pelas perguntas, comentários, e Milton, tem muitos, obrigado, parabéns, né, pelo seu conteúdo, pela sua participação aqui. Boa noite. Obrigado.